Bom, nós vamos trabalhar agora com um pouco de configuração do TIE, né? Do texto. Nós vamos utilizar essas estruturas de estilo que são importantes para a verificação, tá bom? E nós vamos corrigindo alguns defeitos que estão nesse processo de texto, que pode estar no texto de vocês também. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó, nós estamos numa estrutura de texto, ó, estilo normal. O texto está em Time New Roman 12, mas ele está alinhado à esquerda. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar esse modelo de estilo normal, botão direito em estilo normal, modificar. Olha que interessante. A pessoa anterior, ela já configurou que ela viu que o tipo de texto estava errado. Estava em calibrino normal, ela mudou para Time New Roman. A norma pede Time New Roman 12, espaçamento 1,5 e justificado. Observe quando eu der um OK, ele vai atualizar o texto inteiro. Ele voltou para o sumário, que vai ser em outro vídeo que nós vamos trabalhar, tá bem? Mas olha aqui, ó. Quando eu mudei essa estrutura, todo o texto que estava alinhado à esquerda, ele já vai para o alinhado à direita, porque ele está todo configurado como texto estilo normal. Outra coisa que nós vamos analisar, tá com um espaçamento aqui, ó, que eu não sei muito bem qual que é, né? O que nós vamos fazer? Estabelecer o da norma, que é 1,5. A gente vai pagar isso aqui e dar um tab. Mas tem um erro estrutural aqui. O tab, quando a gente acionou, ele deu aqui mais ou menos 8 e alguma coisa. Vamos analisar onde está o problema. A gente vai clicar nessa estrutura aqui do parágrafo, observar em tabulação. Observem que vai ter posição da parada de tabulação 8,62. Eu não sei porque que está isso. A gente vai limpar e colocar o da norma, que é 1,5 centímetro. Aí, ó, olha aqui, ó, ajustou a estrutura inteira, né? Ó, normal. E vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá, usar o tab. Ó, quando eu der o tab, ele vai para a estrutura certinho da BNT, que vai ser 1,5 centímetro. Segunda parte, vamos utilizar um pouco esses estilos que estão aqui, tá? Vamos configurar os estilos. Esse primeiro estilo é um estilo importante. A introdução, normalmente, ela não tem itemização. A gente vai ver que utilizar o título 1. Para quando usar a parte do sumário automático, que nós não temos aqui ainda, nós vamos utilizar essa estrutura. Se não tiver certinho, dá errado, tá bom? Então, título 1. Então, a gente vai modificar a estrutura. Primeiro, ela está em azul. Não existe isso nessa parte. Ela vai ser sempre preta. Está numa formatação de Calibri Light. A gente vai usar Time New Roman 12. E os títulos, eles são negritos. E a gente vai estudar uma estrutura super importante aqui no título, né? Que ela vai ser todas em maiúsculo. Independente se eu escrever em minúsculo, ele já vai ajustar para a gente. Então, essa parte de introdução, que é a parte do título 1, já está pronta. E a gente vai passar agora para os objetivos, etc. e tal. A gente pode vir aqui e apagar todas essas subitens. A gente pode colocar depois, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó. Esses dois itens aqui, ó, eles vão ser títulos, né? Aliás, esse é um título, objetivo. Ó, objetivos, beleza? Aqui, se a gente quiser, a gente coloca um espaço, tá bom? O ponto normalmente a gente não utiliza, tá? Vai dar um Enter, sempre é importante dar esse Enter, tá bom? Característica normal. E objetivos gerais, a gente pode usar o título 1 ou o título 2. Objetivos, a gente pode colocar... Normalmente é o objetivo geral, tá bom? É um objetivo geral. Aqui a gente pode estudar uma estrutura de um título 2, né? Que a gente pode vir aqui, botão direito em título 2, modificar. A gente vai usar mesmo Times New Roman 12, tá bom? Tudo preto. Se a gente for utilizar na realidade um item secundário, 1.2, a gente pode diferenciar um do outro na realidade, por um estar em negrito e o outro não. A norma não especifica perfeitamente essa estrutura. A gente pode escrever então objetivo, então título 1, nesse caso, né? Apesar que os objetivos podem ser um subitem de introdução, tá? Não tem problema, tá bom? Então a gente vai escrever o objetivo geral e o objetivo específico. A gente vai vir cá, ó, percebe que essa estrutura está no normal, né? Aqui, ó, deu uma modificaçãozinha nessa parte. Quando a gente seleciona e coloca o normal, então a gente for nesse espaçamento, tá bem? A gente vai usar um espaçamento. Aqui tá esses pontozinhos, né, de espaço. A gente vai utilizar o tab, tá joia? O objetivo está certo, que é na ação, né, numa voz ativa, verificar, realizar, redefinir. Aqui já foi para um outro subitem, né? Título 2 ou título 3. Não precisa, a gente pode ter objetivos específicos, a gente pode usar o título 2 mesmo, tá bom? Ó, o título 2 também não está
com o negócio da fonte. Vamos mudar aqui, ó, fonte, todas em maiúsculas, só que sem negrito. A gente não colocou negrito, já vai mudar aqui, ó. E aqui a gente pode ajustar, pode ser automático também, tem gente de configurar, tá bom? Só que quando a gente não coloca o ajuste automático, o que acontece? Você tem que vir cá e mexer. No próximo vídeo a gente vai automatizar essa estrutura, tá bom? Aqui da mesma forma, justificativa, né, que pode ser na verdade um subitem, né? Um título 2 também, então seria 1.3. A gente já consegue melhorar essa estrutura do texto aqui. Eu vou selecionar e colocar toda a minha estrutura em normal. Não mudou muita coisa. A gente só vem aqui e coloca o tab nos pontos importantes. Bom, agora nós vamos dar uma olhada, que é um defeito aqui, né? Se 2 é o referencial teórico, é título 1, não é isso? Referencial teórico. Eu vou apagar essa estrutura do ponto, que não precisa. Tem um errinho aqui, ó, que na verdade a gente coloca aqui, ó, todos os espaçamentos aqui são normal, tá bom? Só que o que acontece? É só um espaçamento, né? Ó, normal, não tem problema. Esse problema, tem um probleminha na figura aqui, ó. Normalmente a gente coloca o texto primeiro, vou pegar o texto aqui, ó. A gente referencia, ó, coloca o texto primeiro, vou dar um tab, né? Tab. E nós vamos ajustar o resto do texto na estrutura que precisa, né? São equipamentos, pronto. Põe normal aqui, ó, selecionou com o espaçamento certo, selecionei, deu tab. Normalmente a gente não começa a frase com um verbo, mas tudo bem. E aqui a gente vai vir nessa parte da figura. A figura aqui, ó, ela tem um probleminha que ela está dentro de uma caixa, tá? Eu vou selecionar essa figura, dar um Ctrl X, ó, vou tentar colocar essa figura no modelo mais correto, que é abaixo do texto. Essa figura perdeu a referência, tá vendo? Ela está solta aqui, ó. O que nós vamos ter que fazer? Vamos mais ou menos configurar ela aqui, ó. Dá uns Enter, tá bom? E vamos alinhar ela. Ela tem que alinhar com o texto. Aqui é o título da figura. Nós vamos alinhar ela aqui, ó. Botão direito. Vamos pedir ela alinhada com o texto. E quando ela está alinhada com o texto, a gente centraliza a figura, ó. Quando você der um Enter, ela vem junto. Essa aqui é a diferença, tá bom? Vamos dar um Enter aqui, depois reposicionar a figura. Ó, ela ficou aqui. O que falta aqui nessa figura? Fala a fonte, né? A gente vai estabelecer o critério da fonte. Fonte 2 pontos. Nessa parte de espaçamento, depois a gente cuida. O que a gente tem aqui? Ó? Figura 1, moinho vertical. Normalmente as figuras elas são centralizadas, tá? A gente pode criar um outro estilo aqui para a figura. Depois a gente vai ver título da figura. Essa figura ela vai ter Time New Roman 12, perfeitamente. O espaçamento aqui que está um pouco errado, tá bom? O espaçamento aqui, na verdade, é 1, porque a figura fica mais próxima do título. Depois a gente pode ensinar a criar um outro estilo para isso. Figura não é tudo maiúsculo. Figura 1, espaço, beleza. Aqui, ó, a gente pode colocar moinho vertical. Não precisa ser ele todo em letra capital. E a fonte aqui a gente vai colocar essa apostila de moagem de cimento. A gente pode colocar na realidade o nome do autor, mas depois a gente vê isso. Fonte, apostila, só para a gente não perder referência, a gente vai colocar o ano, que vai ser referência. Vamos supor que é a apostila da CSN. CSN, que nem vai estar na referência lá no final, 2015. A gente coloca o ano, fecha o parêntese, centraliza essa estrutura. A fonte tem uma diferença, que ela é do tamanho na norma 10, tá bom? E aqui também espaçamento menor, que ela fica mais juntinha, tá vendo? E esses são os pontos principais, né, que a gente vai tratar nesse primeiro vídeo. Aí nós vamos ter que ter aqui, ó, normalmente a gente vai ter que colocar normal no texto, tá vendo o espaçamento como é que mudou? E vai configurando até conseguir, né, uma estrutura de texto mais limpa, tá vendo? Porque a figura não fica na esquerda, ela não é uma apresentação, nesse caso, uma apresentação de banner ou uma apresentação convencional no PowerPoint. Ela, na verdade, ela tem que ser uma estrutura de texto, né?
tem uma diferença para quem está lendo, tá bom? E aqui, ó, o uso de figuras pode ocasionar alguns problemas no texto, ó. Tá vendo? A figura veio, mas a fonte não veio. Aí você às vezes vai ter que redimensionar esse parágrafo, dividir ele um pouco. Vamos supor que aqui a gente consiga dar um Enter, né? A gente reutiliza essa estrutura, ó. A figura subiu, depois do Enter você vem e configura aqui. Tá vendo esses pontinhos aqui? Eu tenho que tirar. E é isso que a gente vai trabalhando no texto até chegar no final. Depois nós vamos trabalhar também com a estrutura automática, tá bom? Que vai ser em outro vídeo, mas mais pro futuro, né? Que a gente vai organizar tudo e quando a gente atualizar a estrutura, vai atualizar todo o item e aí não vai ter um problema sistemático, né? Acontece que a gente nas figuras ou na estrutura tem que ficar colocando pontinho, etc e tal, você não precisa fazer isso, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Você vai lá, ele vai ajustar automaticamente.